Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E como que tá a economia brasileira, hein? Será que está se recuperando desse período todo, desse caos provocado pela Covid-19? Como que tá o desempenho dos principais ativos do mercado brasileiro de investimentos? Tanto aí no último mês como nos últimos 2 anos? Quem tá ganhando, quem tá perdendo? Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou fazer um apanhado geral de como que tá o desempenho das principais classes de ativos ali. Então vou falar de renda variável, ações e fundos imobiliários. Também vou falar daqueles investimentos que têm uma característica de proteção, como o dólar e o ouro, será que estão performando bem? E até mesmo da renda fixa, né, que é aquele investimento mais seguro. O que está acontecendo ao longo dos últimos 2 anos aí? Quem ganhou essa batalha? E o que pode acontecer daqui para frente? Fica aqui comigo nesse vídeo hoje que você vai ver tudo isso. E detalhe, quem comentar aqui embaixo vai concorrer ao meu livro, o livro Lucro FC. Aprenda esquema tático para conquistar a independência financeira. Deixa qualquer comentário aqui embaixo no YouTube e aí eu faço o sorteio no domingo lá no meu Instagram, tá bom? Todo mundo que comentar aqui vai concorrer ao meu livro lá no meu Instagram, beleza? Então deixa o seu comentário, inscreva-se aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time. Então, galera, eu peguei um ranking do desempenho dos principais investimentos do Brasil ao longo dos últimos 2 anos e adivinha só quem ficou em último? A poupança. Isso mesmo, eu vou mostrar na tela aqui para vocês daqui a pouco, desde o primeiro até lá embaixo, mas já vamos fazer esse spoiler aqui e adiantar que a poupança foi o pior resultado. E como a gente está falando de um ranking de 2 anos, a gente está pegando dados lá desde 2018. Então, em 2018, a taxa Selic estava em 6,5% ao ano. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui em 2020, está só 2% ao ano. Então você vê que muita coisa mudou nesse período. E mesmo naquela época, falar de 6,5% já era uma taxa de juros baixa, né? Porque o Brasil estava acostumado a ter a taxa de juros básica aí acima de 10, 12, 14, já chegou a ser até 26%, né? Então quando lá em 2018 estava falando em 6,5%, na taxa Selic já era baixa. Então isso começou a provocar ali uma certa migração dos investidores indo para outros títulos, começando ali a pensar mais em renda variável, em ações, fundos imobiliários. Então a gente começou a ver esse cenário lá em 2018. E isso tudo, óbvio, porque os investidores estavam buscando um pouco mais de rentabilidade, que é o certo que a gente tem que fazer mesmo, né? Então agora eu vou mostrar o ranking aqui, mas vou mostrar o ranking de baixo para cima, né? Começar a falar dos piores. Então a poupança ali foi o que teve o pior rendimento de apenas 7,34%. E isso daí eu estou considerando uma aplicação com aniversário no dia 24 de cada mês, né? Lembrando que a poupança, ela só rende uma vez por mês, né? Que é na data do aniversário. Então, se aplicou no dia 24, ela só rende um pouquinho no dia 24 do mês seguinte, né? As outras aplicações de renda fixa que a gente conhece, rende um pouquinho todo dia, né? Como, por exemplo, o Tesouro Selic, que também ficou bem mal aqui no nosso ranking, tá no penúltimo lugar. Olha isso, o Tesouro Selic teve um retorno de pouco mais de 10% ao longo de 2 anos. Mas agora vamos ali para a parte mais legal da tabela, para a parte de cima ali, quem que está no grupo dos vencedores aí, das melhores aplicações ao longo dos últimos 2 anos. Bom, se a gente olhar ali na ponta de cima, a gente vai ver que o Bitcoin foi o ativo mais rentável dos últimos 2 anos, exatamente 117,65%. Em segundo lugar, a gente teve o Tesouro IPCA+, 2045, que cresceu 75,11%, que é um título público ali atrelado à inflação. E completando o pódio aqui no terceiro lugar, o ativo mais rentável, o terceiro ativo mais rentável foi o ouro, né, que rendeu 54,59% em só 2 anos, né, uma rentabilidade bem alta. E é óbvio que eu preciso comentar qual é o cenário, né, que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos e o que pode acontecer daqui para frente, que é isso que importa para o investidor, né. Então vou fazer agora, passar aqui rapidamente só para alguns outros títulos que é interessante desse ranking. Ó, o dólar performou muito bem ao longo desses últimos tempos. O IFIX, que é o índice que mede a régua ali dos fundos imobiliários, né, a grande média dos fundos imobiliários, ficou bem positiva também, a gente pensar em 2 anos, 30,24% de lucro. E o Ibovespa também andou bem, né? 22,11, tá bem na frente aí dos outros ativos que ficaram lá embaixo na tabela. E é óbvio que se a gente pegar o contexto aqui dos últimos 2 anos, muita coisa aconteceu, né? A gente teve ali uma descida muito grande da taxa Selic, teve eleições presidenciais aqui no Brasil também, que causam muito estresse no mercado, teve toda a questão da Covid-19, da pandemia, que realmente desestruturou ali todo mundo na Bolsa de Valores, teve circuit breaker, então foram anos ali bem confusos ao longo desses últimos 2, por isso até que alguns dos ativos que performaram melhor são aqueles tidos de proteção, né? Principalmente ali, estou falando do ouro,
Tô falando do dólar, né? Você vê que todos eles estavam ali em cima. E até o Bitcoin, né? Ele acaba um pouco entrando nessa questão, porque ele é um investimento extremamente alternativo, né? Daqui a pouco eu vou até mostrar um desempenho mais recente, do mês de setembro exatamente, a gente vai ver que o Bitcoin caiu, acho que mais ou menos uns 6%. É aquele tipo de investimento que sobe muito, mas cai muito também, uma verdadeira montanha-russa, até porque ele é alternativo. Quando eu digo alternativo, quer dizer que ele não é regulamentado pela CVM, ele não faz parte do mercado tradicional que a gente conhece, né? Então, é óbvio que ele tem muito mais risco. O que eu costumo dizer, para quem gosta de investir em criptomoedas, por exemplo, é colocar pouco dinheiro, né? Porque é muito mais volátil, muito mais arriscado. Performou bem, mas também poderia ter caído muito, assim como em outros períodos caiu, né? Mas vamos continuar a análise aqui. Eu quero passar aqui rapidamente sobre alguns pontos que eu listei sobre 2019, que foi um ano muito relevante, né? A gente começou com aquela questão de uma guerra ali, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Mas depois a gente teve outros pontos aqui no Brasil que acabaram favorecendo o nosso mercado de renda variável, como por exemplo a aprovação da reforma da Previdência, e aí a gente teve aí números muito bons, né? O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, cresceu 35,95% só em 2019. E o Ibovespa, 31,58%. Quer dizer, quando alguma coisa caminha positivamente no Brasil, você vê que isso se reflete claramente na Bolsa de Valores. E quando a gente olha para 2020, é óbvio que a pandemia acabou desestruturando todos os mercados, né? Fica até difícil de fazer uma análise sem um período histórico aí bem complicado. Mas eu quero ressaltar também o momento de retomada, porque você viu ali em épocas como março, por exemplo, o mercado caiu muito. E depois de alguns meses, muitos desses ativos, fundos imobiliários, ações, etc., voltaram para um patamar próximo do que estava ali pré-crise, né? Então você vê que os ativos, eles são valiosos, né? Alguns vão sofrer e continuarão sofrendo. Por isso que a diversificação da carteira é sempre o mais importante. E mais um ponto que eu quero deixar como destaque para 2020 é o número de investidores cada vez maiores na renda variável. Fundos imobiliários já passou de 1 milhão de investidores, né? Realmente o caminho é diversificar a carteira e colocar a renda variável, né? Colocar ali fundos imobiliários, ações, outros títulos. Eu peguei até alguns números aqui, ó. Em 2018 haviam aproximadamente 400 mil investidores em fundos imobiliários. Agora já passou de 1 milhão. E quando a gente fala de pessoas físicas na Bolsa de Valores como um todo, passou pela primeira vez a marca de 3 milhões, isso em 2020, que é uma alta de mais de 82% se a gente pegar o fechamento de 2019, ou seja, em apenas um ano aí cresceu quase 82% o número de investidores na Bolsa, ou seja, isso mostra que é um caminho sem volta, né? Então por isso cada vez mais a gente precisa adquirir esse conhecimento para investir melhor, e é isso que a gente faz aqui no canal. E agora daqui para frente, né? O que a gente pode falar dos resultados do último mês, o que está por vir daqui para frente? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pegar aqui 2020 como uma grande lição, né? Tudo que a gente passa serve para a gente adquirir mais experiência. Então o que eu quero dizer nesse ponto? A gente teve uma crise muito grande, talvez seja a maior crise quando a gente fala ali de mercados, circuit breakers, quedas na bolsa, que a gente vai viver, nossa geração inteira vai viver, pode ser que sim. Então o que a gente tem que aprender de mais importante nesse momento? É necessário seguir uma estratégia de investimentos, não ir na base da emoção, não achar que você vai ficar rico do dia para a noite e montar uma carteira diversificada. Então quem tinha um pouquinho de dólar, um pouquinho de ouro, ficou tranquilo em 2020. Agora, tem pessoas que não tinham, não gostam de ter dólar e ouro na carteira. Não tem problema. Mas quando a bolsa estava lá embaixo, em março, aposto que essa pessoa comprou muito, né? Então precisa ter um pouco de sangue frio, entender o que está fazendo, óbvio, tudo dentro da sua estratégia de investimentos e da sua estratégia de planejamento financeiro como um todo. Como eu sempre digo, o mais importante é poupar e investir todos os meses. E eu vou colocar até na tela para vocês agora um pouco do desempenho de setembro para a gente analisar, tá? Então a gente pode ver aqui que os fundos imobiliários foi um dos poucos ativos que tiveram um desempenho positivo no mês, né? O ouro também, tido como uma grande proteção contra crises, e o próprio Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador da nossa economia, recuaram um pouquinho nesse mês. E eu vou até colocar na tela também aqui um pouco do desempenho de algumas ações lá em setembro. Então a gente vê, por exemplo, a que mais cresceu em setembro foi a Localiza. Inclusive eu fiz um outro vídeo, vou deixar aqui em cima, mostrando para você como que uma ação ela pode valorizar ou não, né? Por exemplo, no caso da Localiza foi que ela fez uma aquisição de uma concorrente, né? Então ela virou mais líder do mercado ainda do que ela já era. Então a grande conclusão que eu trago aqui é a seguinte: é necessário diversificar a carteira, você nunca vai saber
quando que um ativo vai cair ou quando ele vai subir, você precisa estar sempre posicionado, você deve seguir uma estratégia, se proteger também das variações, eu acho importante e óbvio, poupar e investir todos os meses. O segredo do sucesso é fazer aportes mensais, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço para você comentar aqui embaixo para concorrer ao meu livro, que você tá vendo aqui no cenário, lá no meu Instagram, no domingo, no próximo domingo, beleza? E também eu peço para você se inscrever aqui no canal, são 3 vídeos por semana, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até mais!